Bom dia, com muita alegria. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre o poder do subconsciente. Alguém algum dia, já antes de dormir, colocou o relógio ou o celular para despertar às 6 horas da manhã e acordou 5h59? Tenho certeza que muita gente. Porém, se você acordou no horário exato, é porque o seu subconsciente está trabalhando para você e trabalhando muito bem. Se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, assiste esse vídeo até o final, mas não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like. Vem comigo! Existem fronteiras entre a mente consciente e subconsciente. Dentro de cada um de nós existem self-talks, conversas interiores, e isso afeta os nossos resultados. Nossas crenças determinam o nosso sucesso e o nosso fracasso. Como os poderes da mente determinam os rumos das nossas vidas, a fé é o principal mecanismo que precisamos ativar para avançarmos e atingirmos os nossos objetivos. Mas entenda que eu não estou falando de religião. É claro que a fé está baseada na Bíblia, em um texto de apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13:13, sendo a fé uma das 3 virtudes da teologia. E por que eu estou falando da fé? Porque a fé, as crenças e os pensamentos, eles norteiam os nossos destinos. Já parou para pensar quando você quer comprar um carro e você já definiu aquele modelo e você vai dormir pensando nele? E no dia seguinte, quando você anda na rua, você vê vários carros com o mesmo modelo que você quer comprar. E por quê? Se esses carros já estavam passando por você todos os dias, nos mesmos locais, e por que só agora você foi vê-los? Porque você colocou o seu subconsciente para trabalhar. Você, que é uma mulher que já engravidou, já parou para pensar que você nunca ficava observando mulheres grávidas ao seu redor? Mas quando você estava grávida, você via várias outras mulheres grávidas na fila do banco, na fila do supermercado, na fila do ônibus, andando dentro do shopping. E por que você só via quando você estava grávida? Se antes tudo isso já estava acontecendo de maneira normal, todas as grávidas já estavam passando ao seu lado. A gente só consegue enxergar as coisas quando a gente coloca o nosso subconsciente para trabalhar. E quando ele começa a trabalhar, ele já amplia a nossa visão, ele já amplia o nosso radar, ele consegue de fato posicionar a gente com o que a gente deseja. Você já imaginou uma foto que tem vários cenários dentro dessa foto, várias pessoas dentro dessa foto, mas você não consegue enxergar detalhe por detalhe? Você não, mas o seu subconsciente sim. E quando você tem essa foto na sua mente e o seu subconsciente está trabalhando para você, ele vai te indicar para aquilo que você deseja. E isso não é só uma teoria, isso já aconteceu comigo, na prática. Quando eu queria trocar o meu carro, eu não sabia como e nem quando. E eu nem tinha o valor para poder comprar o novo carro que eu queria. E eu ficava todos os dias vendo o mesmo carro na rua, da mesma cor que eu queria. E quando eu chegava em casa, eu ficava assistindo um vídeo no YouTube para ver a motorização, para ver o interior, e eu ficava achando aquilo ali surpreendente. E todos os dias eu dormia pensando nisso. E quando eu acordava e eu saía na rua, o primeiro carro que me aparecia era exatamente o que eu queria comprar, com a mesma cor, mesma motorização, e eu ficava vendo vários deles na rua o dia inteiro. Até que um dia eu estava com meu sócio e eu recebi um valor. Deixei esse valor guardado e nesse mesmo dia que eu recebi esse valor, a gente estava andando em uma rua de agências e o meu sócio falou: para aqui que eu preciso comprar um cigarro. Eu falei: ok. Parei e ele foi comprar o cigarro. Enquanto ele estava lá comprando cigarro, eu fiquei olhando para um lado, para o outro, e logo do outro lado da rua eu vi o carro que eu queria, na mesma cor, mesma motorização, mesmo modelo, tudo. Antes do meu sócio voltar, eu atravessei a rua e perguntei ao vendedor: nossa, tá vendendo esse carro aqui, você aceitaria aquele ali de entrada? O vendedor falou: aceitaria. Eu falei: quanto eu deveria pagar para trocar o meu carro, dar um valor e ficar com esse carro aqui? E ele falou o valor exato que eu tinha recebido naquele dia. Então, quando a gente ajusta os nossos pensamentos, eles vibram na mesma frequência e o subconsciente trabalha para a gente
de maneira ímpar e você consegue, de fato, atingir os seus objetivos quando você coloca o seu subconsciente para trabalhar. Muita gente diz que você tem que ficar pensando o dia inteiro naquilo que você quer, mas você é um ser humano e sua mente é capaz de gerar em torno de 70 mil pensamentos durante o dia. E a sua mente consciente, ela atrapalha o seu subconsciente. Exemplo, se eu ficar hoje o dia inteiro pensando, amanhã eu vou comprar um helicóptero, a minha mente consciente vai falar, como assim você vai comprar um helicóptero? Não existe isso. Cadê o dinheiro para comprar o helicóptero? O que você vai fazer? Por que você vai comprar o helicóptero? Não tem como você comprar o helicóptero. E aí a mente subconsciente, ela morre, fica quietinha, fica na dela. Tá bom, então não vou trabalhar com isso. Mas se à noite você começa a pensar, porque colocar pensamentos positivos que você vai alcançar alguma coisa, a sua mente consciente já cansada, ela não atrapalha o seu subconsciente para trabalhar para você. Já participaram de eventos ou imersões em um final de semana inteiro com palestras que podem transformar a sua vida? E o evento começa às 8 da manhã e às vezes termina às 2 da manhã. E o porquê ele termina tão tarde? Porque se o palestrante do início ele começa a falar para você assim, desse jeito, as suas crenças e o seu consciente racional vai dizer, não vou conseguir, é impossível. Mas já no final, bem tarde, às 2 horas da manhã, se o palestrante estiver falando alguma coisa, o seu subconsciente está acordado e o seu consciente está, tá bom, eu creio, tá bom, eu acredito, tudo bem, eu aceito. Ele não briga mais. Por quê? Porque ele já está cansado. Mais de 70 mil pensamentos povoaram a sua mente durante esse dia, ou mais ainda, porque você está num evento, e no final dele, geralmente é ali que é a cereja do bolo. Geralmente são nas últimas palestras que eles falam o objetivo da imersão, o objetivo do curso, o objetivo da palestra, o objetivo de você estar ali. Já no início é só um começo, é só um aquecimento. Claro que ele amplia a sua visão, porém no final ele coloca a cereja do bolo, porque o seu racional já está travado e o seu subconsciente está apto a receber as informações e não ser atrapalhado através do self-talk, uma voz que diz assim, não, você não consegue, impossível. Essa voz já está cansada, vai dormir e o subconsciente acordado para poder te dar poderes para você conseguir atingir os seus objetivos. O seu subconsciente ele é tão poderoso que apenas um pensamento pode se materializar, uma vez que o seu racional não fique tagarelando no seu ouvido, dizendo que você não vai conseguir. Mas eu vou citar aqui 2 exemplos, mas não exemplos externos, exemplos meus, que eu vivenciei. Há muitos e muitos anos atrás, o meu primo tinha uma loja de celular e ele me chamou para entregar o celular na casa de um cliente em um condomínio maravilhoso, um condomínio lindo, um condomínio cheio de árvores, casas bonitas. E quando ele entregou o telefone para o cliente dele, eu fiquei pensando assim, nossa, um dia eu vou morar aqui. Nesse momento, na hora, o meu racional falou, impossível. Eu falei, ok. Fomos para casa, ele me deixou em casa, isso há muitos anos atrás, mas quando eu fui dormir, eu fiquei pensando naquele condomínio a noite inteira. Eu fui dormir, falei, nossa, que condomínio lindo, meu Deus, um dia eu vou morar lá. E dormi. Anos e anos e anos depois, eu fui morar nesse condomínio. Então, o seu subconsciente trabalha e faz as coisas acontecerem. Por isso que o nome de um livro de Joseph Murphy é O Poder do Subconsciente. E outro caso era quando eu estudava para concurso público. Os meus professores diziam, você tem que estudar 50 minutos e 10 minutos você tem que descansar a sua mente e voltar a estudar mais 50 minutos. E eu ficava focado nisso. Só que dentro desses 10 minutos que eu parava, eu ficava pensando o que fazer aqui para espairecer, esvaziar a mente. E eu gostava de carrinho, de brinquedo, eu ficava olhando um carrinho assim, era um carrinho conversível, eu ficava olhando, imaginando eu na praia, aquele vento batendo no rosto, aquela coisa toda, e aí relaxava e voltava para estudar. E eu focava naquele estudo o tempo inteiro. Deu certo, estudava 24/7, estudava às vezes 17 horas por dia, mas sempre descansava esses 10 minutos olhando para esse carrinho.
Anos e anos e anos se passaram. Quando eu fui me mudar, fui botar as coisas dentro da caixa, fui colocando tudo, guardando coisas. E aí fui na parte dos carrinhos e olhei aquele carrinho e aquilo me emocionou. Porque exatamente aquele carro, claro que aquele carro era antigo, um modelo antigo, mas era exatamente o mesmo carro, o mesmo fabricante e estava na minha garagem. O mesmo carro, só que um modelo antigo, mas na minha garagem. Isso foi muito impactante e emocionante para mim, porque eu não lembrava disso. E foi incrível saber que o meu subconsciente estava trabalhando para mim sem eu saber. Porque quando eu ia dormir, para descansar espaireceramente e começar no outro dia, eu ficava pensando em andar com esse carro na beira da praia, sentindo esse vento, relaxando, vendo paisagens bonitas. E o carro estava na minha garagem sem eu saber. E isso aconteceu anos depois. Ou seja, o poder do pensamento e da fé que move montanhas pode sim te ajudar a atingir os seus objetivos. Mas agora vamos pensar no oposto, porque o oposto também é verdadeiro. Quando você pensa que você não vai conseguir, que você não vai atingir aquele objetivo, que é impossível para você, o seu racional, o seu consciente está dizendo que não vai conseguir e o seu sub, ele colabora. Já que está dizendo que não vai conseguir, tudo bem, então eu não vou conseguir. E de fato você não consegue. E de fato você não alcança. Mas agora vamos pensar no oposto, porque o oposto também é verdadeiro. Já viu gente pensando assim, eu não vou conseguir, para mim é impossível, não dá. Só o fulano que consegue, porque deu sorte, porque teve uma vantagem na vida. E você fica sempre dizendo, eu não vou conseguir, eu não vou chegar, eu não tenho ferramentas, eu não sei como, não dá. E isso daí vira uma crença. E essa crença te limita. De fato, quem fica com esses pensamentos na cabeça realmente não conseguem atingir seus objetivos, não conseguem avançar na vida, não conseguem crescer e sempre estão limitados através dessa crença que ele mesmo colocou em si. Ele mesmo tatuou em si, ele mesmo colocou como se fosse um emblema para a vida dele e vai ficar sempre não conseguindo chegar. Crenças limitantes conseguem travar toda a sua vida. E isso é fácil de ser libertado. Quando você consegue entender que o seu subconsciente está aqui preparado para trabalhar para você e você coloca ele em ação, as coisas vão mudando. E isso consegue, de fato, eliminar essas crenças limitantes. Comece a pensar que crença limitante você tem. Por que o fulano conseguiu e eu não consegui? Por que o fulano consegue isso e aquilo? Por conta da sorte, por conta das condições, por conta de alguém que o ajudou e ninguém me ajuda? Pare de pensar nisso, pare de lamuriar e simplesmente coloque o seu foco naquilo que você quer e você deseja, porém utilizando o seu subconsciente. Pare de fazer isso durante o dia, faça sempre isso à noite, com calma. Quando de fato o seu racional, essa parte do self-talk que falou o dia inteiro, vai estar cansada, morta. E essa daqui vai estar vívida, vai estar brilhante, vai estar aguardando um comando seu para que ele possa trabalhar com calma e com paz. E aí sim, ele vai correr atrás. E você, agindo, vai conseguir chegar onde você deseja. Tem um desejo ardente. Ponha isso em prática e veja como a sua vida vai se transformar. E pare para pensar também que isso é uma coisa que já acontecia lá no passado. Já ouviu dizer que uma mentira contada várias vezes, ela acaba virando uma verdade? Lembra de Joseph, o ministro da propaganda da Alemanha nazista? Ele dizia, uma mentira contada várias vezes, ela acaba virando verdade. E isso vira a sua crença. Essa mentira que você conta para você várias vezes, vira essa crença. Elimine essa crença. Por favor, faça o teste. Esse teste é você utilizar sua fé. E quando você utiliza a sua fé faz com que o seu subconsciente trabalhe para você. O seu subconsciente gera motivação. A fé, ela gera uma motivação gigantesca dentro de você
para que você aplique e ponha em prática. E outro ponto importante que influencia o subconsciente é a gratidão. Seja grato por aquilo que já tem. Até a ciência já comprova que a liberação de hormônios neurotransmissores nos trazem prazer, satisfação e alegria. Mas o mais importante a ser dito é que não agradeça por aquilo que você não acredita. Se você fizer um mantra todos os dias em algo que você não acredita, você não vai gerar resultados. Volte para a sua fé. Com fé, você vai conseguir ter os seus resultados. Outra coisa importante a ser dita é que existem várias personalidades. Somos seres humanos, mas cada um tem um modelo. Cada um tem um modelo de mundo, cada um nasceu em uma comunidade, com uma relação entre família, e aquilo ali gera a pessoa, forja a pessoa quem ela é. Claro que com a sua fé você pode transformar todas aquelas crenças que geraram você quem você é hoje, e você pode se transformar em uma pessoa melhor daqui para o futuro. Você pode realmente melhorar 1% a cada dia se você exercer a sua fé. Agora, de que maneira você pode exercer isso? Como cada um tem um tipo de personalidade, eu vou falar aqui para vocês alguns tópicos que você pode utilizar. E utilize aquilo que fizer mais sentido para você. Que às vezes o que faz sentido para um não faz sentido para outros. Mas temos vários pontos aqui que você pode pegar um deles e aplicar na sua vida. A primeira delas, autossugestão. Segunda, afirmação. Terceira, oração. Quarta, imagens mentais. Quinta, argumentação. E a sexta, a meditação, quando você está sonolento. Então, utilize uma delas, porque a sua mente está todo o tempo em operação. Uma pequena parte dela está sendo norteada pelo consciente, que é aquilo que pensamos e sabemos que pensamos. Isso daí é a metacognição. Mas atrás da cortina do consciente está alocado o subconsciente. Os nossos desejos, traumas, alegrias, tristezas e todos esses sentimentos e sensações são poderosos e nos dominam. E lembre-se que o disparo da ação é despertado pelo subconsciente. Então, quanto mais você trabalha o seu sub com conversas internas e afirmações, mais possibilidades de resultados positivos acontecem. Eu vou falar aqui 5 tópicos para que você memorize nesse vídeo sobre tudo isso que a gente já falou. Ponto número 1. Acreditamos no que repetidamente falamos. Ponto número 2. O subconsciente é mais poderoso do que imaginamos. Ponto número 3. Se você diz com frequência que não é capaz, uma hora você vai estar certo. Ponto 4. Uma sugestão pode se tornar realidade. Ponto número 5, vigie as suas conversas internas. Isso já estava no livro de T. Harv Eker. Porque dentro das nossas ações e memórias, o nosso consciente ele só tem 10% de poder e o subconsciente tem 90%. Agora, eu vou deixar aqui quais são os poderes que o consciente tem, utilizando somente esses 10%, e quais os poderes o subconsciente tem, e você tem 90% de poder caso você utilize. Porque o subconsciente é como uma Ferrari na sua garagem. Se você não colocar gasolina, não pegar a chave e ligar, ela nunca vai sair dali. Mas você tem isso dentro de você. Basta você aplicar. Então vamos para o consciente. Ele raciocina, ele julga e critica, ele planeja, ele analisa, ele toma decisões e ele tem memórias de curto prazo. E o subconsciente, ele já tem funções vitais, criatividade, memórias de longo prazo, hábitos, padrões de comportamento, crenças, emoções, sentimentos, conexão espiritual e sabedoria. Então, se isso tudo fez sentido para você, coloque algo em prática, nem que seja o mínimo, porque algo vai mudar a sua vida. Não adianta a gente fazer as mesmas coisas querendo ter resultados diferentes. Então, se esse vídeo fez sentido para você, aplique na sua vida. E se der certo para você, deixa um comentário, porque você vai ajudar mais pessoas. E se der certo para você, também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque se transformou a sua vida, pode transformar a vida de outros.
Gratidão por assistir esse vídeo até agora. Grande abraço. Me chamo Tommy Duarte e o meu desejo é que você, de fato, consiga transformar a sua vida, chegar onde você quer estar. E eu tenho certeza que se você aplicar a sua fé, você vai conseguir chegar lá.